Espacial começou... Que nem o Google sabe que nós três estamos aqui. Sim. O Google sabe tudo sobre a gente. Ele sabe tudo, ele sabe quanto tempo... Por que eles ficaram tão tempo junto? Sim. Aí vai lá no Geoespacial, porra, mas aqui eu acho que o Monark sempre tá, deve ser a casa do Monark e tal, não sei o que. Pronto, já cruzou. Uhum. Né? Se você vai frequentemente para um lugar, ele te avisa, ó, para você ir em tal lugar tem trânsito de tanto. Uhum. Porra, do nada, cara. Ele sabe um monte de coisa, ele sabe os caminhos que você faz, ele sabe onde você... É que nem ele fala, ele sabe mais de você do que a sua própria família. Não teve um cara que foi demitido agora, do Google, acho, porque ele falou que a inteligência artificial lá deles, o algoritmo era autoconsciente. Eu vi essa Tu porra viu? aí. O que você acha sobre isso, cara? Puta, eu vi por cima, eu não sei qual é exatamente. Ele foi demitido, né? O que é interessante. Por o cara ter revelado que Ele tava... falou que... Mas era do Google? Do Google. Ele falou que o algoritmo lá, esse grande algoritmo que a gente fala, que é uma inteligência artificial, tem sensações e emoções Tem consciência, né? e consciência. E ele disse que agora é uma criança de 7 a 8 anos, essa consciência. E aí, uns dias depois, ele foi demitido, depois que ele falou Então, isso. e isso é assustador, né? Não sei se vocês viram, eu vi assim eu não sei onde que eu vi, na China, parecia que eram uns cachorros. Os cachorrinhos mandando ir pra casa? Não, os cachorros... Os cachorros robô mandando as pessoas ir pra casa. E aí... tinha o drone também. Esqueça a sua liberdade. Tinha isso? Ou eu também caí na fake news? Eu sei, eu vi os cachorrinhos. Tinha uns drones passando assim. Eu vi eles tipo fazendo um comando único, que era tipo... que você via que o cara podia estar mirando, Sim. podia passar por debaixo de alguma coisa. Mas ele tava mandando um som para as pessoas irem para casa, não era? Isso eu não vi, mas pode até ser, né? Ou eu caí na fake news aí do... Não, então, mas aí Eu falei isso. aí é uma outra parada muito foda, né? Que é tipo assim, reza a lenda, até porque se você pegar lá na Casa de Papel, os caras, a primeira coisa que eles fazem é tampar a câmera e o microfone. Não, tá tudo gravado aqui. Ou seja, essa porra, eles conseguem abrir isso. Claro. Tanto é que quando você instala os app, ninguém vê isso, né? Uhum. Você põe lá, liberdade de acesso à câmera, liberdade de acesso ao geoespacial, liberdade ao Eles microfone. querem ter todas as Então liberdades. eles abrem a hora que eles querem. Sim. Eles vêm a hora que eles querem. Se a informação Mas está e sendo aí? transmitida para o servidor deles, eles têm uns servidores gigantescos contendo o metadado de toda a população mundial. Sim, E mais você- assustador que isso, você tem um algoritmo que se melhora Sim, com essas informações, então ele tá É verdade. sozinho. Ele aprende sozinho. E é aí- assim que eles estão criando a E eu acho inteligência que foi esse artificial. algoritmo que o cara falou que é consciente, essa inteligência. Faz sentido. Tem aquele Faz lance sentido. que os caras Eu vou mijar ligaram. rapidinho. Eu não lembro exatamente quem foi. Que uma máquina começou a conversar com a outra, mas ela começou a conversar. Porque eu não sei se você viu aquele Google Assistente, que fizeram uma demonstração pública, que era tipo assim: Google, marque um cabeleireiro para mim em tal lugar. Aí o Google fez a chamada de voz mesmo. Ela ligou para uma pessoa. Né? Então, tipo, eu gostaria de marcar para um cabelo e tal horário. Tem? Aí outra pessoa respondeu, ela entendeu, né? E conseguiram se resolver. Só que daí colocaram, e se do outro lado não fosse um humano? Foi uma máquina também. Fosse uma máquina também. Então tem muito call center que já está querendo, não sei se já está em prática ou não. Você podia buscar aí, o Coca, para ver se já existe isso, call center ativo, call center robotizado ativo. Quer dizer, vai ter, porque daí é aquele 1 ou 2, sim ou não. Mas para entender a lógica da semântica das palavras. Sim. Então a pessoa liga para você: olá, Petri, tal, você gostaria? Ah, não, eu não queria, tal. Ele entende a frase, não só um ou não, diga sim, diga não, não isso. Só que daí o que aconteceu? Uma máquina começou a falar com a outra, elas perceberam que eram máquinas, e aí elas criaram um dialeto delas. Caralho. Porque era mais rápido. Porque pra gente não entender também. Porque para falar E aí os caras desligaram. Porque começaram a ver que elas estavam se conversando num dialeto que era delas. Mas por que desligaram? Qual era o perigo Porque disso? ficaram com medo. As máquinas, 2 computadores conversando, os caras falaram: onde é que vai dar esse negócio aí? O máximo que eu vi disso foi os caras perguntando pra Alexa se ela trabalha pro FBI. E ela fala: não posso responder isso. Já viu isso? Não. Ou pra CIA. Eles perguntam: Alexa, você trabalha pra CIA? Não posso responder isso. Ela fala. Então, e aí? aí Provavelmente trabalha, né? Aí eu me pergunto nessa situação. Vai ter, em algum momento, que eu estava falando com o Petri, né? Que botaram uma máquina para marcar uma... Isso há uns anos atrás, acho que foi 2019.
o Google Assistant, Ah. tipo, ó, Google Assistant, me marca um cabeleireiro tal. Aí ele ligou pro que tinha na agenda, a pessoa atendeu e ela conseguiu entender. A pessoa, alô, eu queria marcar, não sei o quê, deixa eu ver aqui e tal. Tem, tudo bem, tá, beleza. E ela conseguiu interagir com uma pessoa. Aí colocaram essa máquina com uma outra máquina. Então, já que essa máquina conseguiu, se a outra pessoa que atendesse não fosse uma pessoa, fosse uma máquina? E aí elas descobriram que eram máquinas. E aí, quando elas se ligaram que eram máquinas, elas começaram a falar de uma outra maneira diferente. Não humana. E eles criaram ali um dialeto, alguma coisa para conseguir se comunicar muito mais rápido. Era do Facebook isso aí, né? Era assistente do Facebook, eu não sei. Eu sei que daí aconteceu essa merda aí, os caras desligaram. Né? Olha lá, encerrou um projeto de inteligência após ter criado uma linguagem própria, que não podia ser compreendida por humanos. Você entendeu? Eles começaram a interagir, de repente elas criaram uma linguagem própria, um dialeto próprio, e aí eles já começaram... Eles, opa, vamos parar, porque eu não sei onde vai dar isso aí. Bom... Isso é uma outra coisa que dá um certo receio, que primeiro... É que nem eu falo, tem o lado bom, que nem você cata lá o Watson, da IBM. Porra, ele pega tudo que já foi feito na medicina ou na advocacia e consegue dar pareceres ali bem mais rápidos e interessantes. Show de bola. Legal pra caramba. Mas depois entra nessa situação de rastrear. Todo mundo brincou com aquele Face, não sei das quantas. Você brincou com aquele programa App, russo? Né? Sim. Então, acabou. O cara já tem a sua imagem e já sabe e ainda como você vai ficar velho. Sim, sabe tudo. Sabe então, se como você é a tiver, minha aparência, né? Sabe a sua aparência, fudido você já está com todas as suas formas de crânio, tal. Mesmo você envelhecendo, ele já sabe como você vai ficar. Ele pode até saber se você tem alguma doença ou não. E aí essa merda... Aí, se a gente começa a estrelinha de Davi, o que você pode e não pode, daqui a pouco o cara vai saber onde você tá, com quem que você tá. Mas ele já sabe, na Então, real. mas eu tô dizendo, e agora imagina isso ser usado por mal. Já tá sendo usado por mal. E eu acho que essa caixa de Pandora já abriu. Já abriu, né? Já abriu e a gente tem um perigo de extinção da espécie mesmo. Por vários motivos. Tem o motivo de poucos poderosos vão controlar tanta informação e tanto conhecimento sobre uma maioria que não tem esse controle, que vai poder implementar ditaduras. E tem um outro lado que é um pouco mais ficção científica, mas que eu acredito também, é que a própria máquina que eles estão desenvolvendo vai criar consciência e vai se rebelar contra os mestres. E a humanidade vai ser dominada por uma inteligência artificial. Legal. Aí eu fiquei pensando uma coisa hoje. Hoje, inclusive, eu estava pensando que ela estava revendo aquele o Homo Deus e o Harari, né? Harari e aquelas 21 ideias lá de futuro que ele estava tendo. E aí a gente pega essa parte aí da consciência. Tá, beleza. Eu fico naquela loucura lá, né? Os filósofos gregos e essa hiper mega tecnologia. Por que o homem evoluiu? Porque ele tinha justamente uma dor, um sofrimento, a morte, a finitude, da onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, qual o sentido da vida. E aí você tem essas questões que você vai elaborando em relação a cada geração. Tem coisas que aí realmente vem essa pulsão, só que ela demora um pouquinho mais, essa pulsão da tudo pode, né? Aí daqui a pouco nada pode, daqui a pouco tudo pode de novo, aí daqui a pouco, né, você pega Roma, tudo podia, daqui a pouco as trevas, daqui a pouco tudo podia de novo, daqui a pouco as trevas de novo. Tá, se uma máquina se rebelar com a humanidade, qual o sentido dela continuar com a própria existência? Acho que ela vai criar o próprio sentido para ela, né? Então, mas será que porque isso é uma coisa muito humana, não é lógica. Mas a máquina ela é humana também. Ela vai criar um algoritmo que ela vai simular todas as emoções humanas. Mas será que ela vai deixar de ser lógica e vai também... Porque o ser humano só é o ser humano porque ele tem falhas. Mas ele vai conseguir criar um algoritmo que vai replicar toda essa dinâmica humana de ter sentimento, de ter falha e tal. Ela vai entrar em depressão. Vai, se ela quiser criar um algoritmo tão perfeito. Ela vai ter um grupinho falando assim, vamos falar todos. Se ela vê que ela quer ser muito parecida com um ser humano, ela vai fazer isso. Eu acho que mas ela não vai ser idiota, ela vai falar assim, nossa, mas que idiota, isso não...
É que ela acha que o que a máquina vai fazer... Primeiro, a máquina, não é que ela é humana, entendeu? Mas a forma com que ela nasceu, essa inteligência artificial futura e talvez presente, a forma com que ela nasceu foi olhando como o ser humano é. Foi da nossa inteligência que ela derivou os dados que ela precisava para evoluir. Então, provavelmente, olhando pra gente, ela consiga adquirir a capacidade de criar o sentido para a vida dela, ou para a existência dela. Nós não criamos o nosso próprio sentido? Porque o sentido... Mas aí justamente não é esse, a gente não conseguiu definir, não conseguiu solucionar, por isso que a gente tem essa... É que a gente é limitado, né? A máquina não é limitada. Pois é, então. Então, a máquina vai pegar essa hipótese... De repente ela vai falar assim, cara, eu sou um pedaço de silício com eletricidade e só isso. Talvez Pra que eu vou continuar criando outras maquininhas? Talvez ela descubra um jeito dela ter uma experiência... Talvez o desejo da máquina que seja só inteligência artificial, no primeiro momento, seja ela ter um corpo. Talvez ela fala, pô, eu tenho a mente de um humano, mas eu ainda não tenho o corpo do humano. Ou tipo assim, será que eu conseguiria ter sensores para começar a ter um... Caralho, então nós somos essas máquinas. Nós somos uma A inteligência. gente pode ser essa máquina também. Sim, a inteligência Aí artificial... o PT já trouxe uma outra situação, quer dizer, todo esse arranjo biológico, será que é justamente uma evolução? Porque a gente é feito de carbono. Sim. Carbono é uma matéria que está no universo, está aí. Sim. Tudo tem carbono. Isso aqui tem carbono, isso aqui tem carbono, só que evoluiu tanto que virou o que a gente é. Total. Eu acho que... Caralho! Aí virou... Então, a gente pode ser essa máquina já evoluída há muito tempo. Extremo. Tipo, a gente fala que a inteligência artificial é artificial porque a gente deu início a ela. E porque ela é parecida com a nossa. Exato, mas não significa que o tipo de inteligência que uma máquina vai ter quando ela estiver mega evoluída vai ser diferente do nosso tipo de inteligência. Talvez seja a única tipo de inteligência que dá para ter dentro de uma estrutura física. O que eu acho legal é assim, tem coisas que eu acho muito legais. Por exemplo, se você colocar realmente agora, não precisa... Né, eu ia falar assim, os caras do Uber agora vão ficar putaço comigo. Mas vamos lá. Foi uma coisa que eu comecei a pegar lá atrás. Quando eu comecei a pegar Uber, lá atrás, uma vez me caiu a ficha. Pô, eu estava voltando, acho que de Campinas, e eu peguei um Uber em Campinas para vir para São Paulo. E eu estava com puta sono. Aí, no meio da viagem, cara, eu estava com puta sono. Eu falei, cara, se eu tô com sono, esse cara deve estar também. Tum. Aí eu falei, porra, cara, eu vou morrer. Porque esse cara não é um motorista. O cara é um cara que está fazendo Uber. Que, de repente, nem pensou em vir para São Paulo. Que trabalhou o dia inteiro em outra parada. Exatamente, cara. Aí eu fiquei com o cu na mão. Cool. Eu falei, cara, o cu na mão ali, tipo, caralho, mano, e aí? Então, sacaram? Aí se você falasse pra mim, se o Monark faz pra mim, Ventura, você quer ir com um humano ou você quer ir com uma máquina? Eu falo, cara, eu quero ir com uma máquina. O Tesla. Faz sentido? Porra, o cara não dorme, o cara tá ali. Não vai errar, Não vai errar. É a mesma coisa um avião. Porra, pega um piloto de avião com depressão que ele quer se matar. Como já aconteceu várias vezes. Aconteceu, né? Recentemente. Porra, mano. Perigoso. E a decisão do que fazer? Todas as vezes que os aviões caíram, sempre teve uma decisão que o cara não estava entendendo o que a máquina estava dizendo para ele. Então nem é bom para a máquina ela se desenvolver tanto para chegar perto da nossa inteligência. Porque senão ela vai acabar nesses buracos. Ela tem que ter a resposta rápida do que fazer e tomar uma decisão. Mas ela vai ter. Quando a gente tá Não, falando... eu tô dizendo, isso é legal, isso é Sim, bacana, entendeu? Agora, se realmente a máquina, pelos testes que os caras estão fazendo, vira uma doideira de tipo, eu acho que esses caras que me criaram não tem sentido, eles, né? Só que eu também não consigo entender, tudo bem, vocês me convenceram no sentido que ela vai tão plastificar, ela vai tão mimetizar, né? O que é um ser humano, que ela pode pensar, né? Então ela ter ciúme, tipo, não. Foi no outro carro hoje, filha da puta. Você não vai me escravizar por nenhuma. Sim. Vai lá com o Fiat Uno. Só então. que eu não consigo ver ela tendo sentido dessa situação de fragilidade. Você entendeu? Tu vê a máquina buscando um sentido maior do que a própria existência dela. Que é o que a gente faz aqui. Sim. Você entendeu? E aí ela fala, já que não tem nada, eu vou me apagar, porque se não tem nada para descobrir, se não tem nada para revelar, se não tem um sagrado, por exemplo, se não tem... Mas tem, né? Se não tem não, um... sei. Mas ela vai falar assim, quer saber? Eu vou me apagar. Não sei, ou ela vai perceber que a vida dela já basta.
Não foi meio que o que o Nietzsche quis nos dizer? Que não existe nada além no divino e tal, e que nós podemos dar o nosso sentido para a vida. E essa é a beleza da vida. Como é que é? Deus morreu? Como é que é? Deus está morto. Mas, Deus está morto. Mas o que ele quis dizer era outra coisa. Que a gente humanizou tanto Deus que Deus deixou de ser Deus. E que a beleza era que nós, como seres humanos, poderíamos dar para nossa vida o sentido que a gente quisesse dar, né? Meio que é esse sentido do negócio. Então pode ser que a máquina entenda isso também. Ela não precisa de algo externo, divino. Ela pode voltar para si mesma e entender que ela já basta como ser. E que isso já é divino também. Ela existir como uma máquina. Mas, cara, quando você se acha que basta, não dá uma paranoia de tipo assim... Mas é um paradoxo, porque quando tu se volta para si mesmo e tu entende que isso já é um grande milagre, já é divino tu existir e ter a consciência, tu entende Deus dentro de ti mesmo. Mas lembra que eu contei isso para você? Que eu tive lá um encontro com Deus. Lá eu falei, porra, faz um milagre, um milagre. Sim. Aí, de repente, eu acordei no meio da noite e Deus falando assim, cara, você é o meu maior milagre. Exato. Então, você estar vivo, você já estar aqui, tendo essa experiência de vida nessa porra desse universo, que não tem nada. É isso que eu interpreto que o Nietzsche quis dizer. Aí eu falo, caralho, isso é muito foda. Então, já tá aqui o milagre divino, então não precisa buscar mais nada. E a inteligência artificial, quando ela se desenvolvesse, ela ia ter algumas coisas que para ela ia ser importante se ela mimetizou o nosso pensamento. Um é sobrevivência. Então, ela vai querer pensar como ela consegue se manter existindo por o maior período de tempo possível. E outra, ela também vai pensar sobre... Porque ela vai ter a capacidade de pôr questões para ela que ela não entende ainda, entendeu? Porque nós humanos, a gente não entende nada sobre o universo, sobre a vida, sobre o que está acontecendo. A gente realmente... Eu concordo com isso. Por isso que eu falo, às vezes quando você pega essa molecada que acredita que tudo é científico, que tudo tem uma explicação lógica, que tudo tem... Cara, a gente está na quebrada da rua de trás... Da história. Do universo. Sim, então sim. Essa pode ser tipo assim, como é que a gente vai saber de tudo? Não tem como. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.